Hoje eu vou te revelar duas palavras que, quando ditas com confiança, despertam uma atração instantânea em praticamente qualquer mulher. E não são cantadas baratas, não são elogios prontos, e definitivamente não é o que você está pensando. O que eu vou te mostrar vai contrariar tudo o que você aprendeu sobre sedução. Porque o erro da maioria dos homens é sempre o mesmo. Acreditam que para conquistar uma mulher, precisam ser o mais gentil, o mais disponível, o mais bonzinho. Resultado? Ignorados, rejeitados, ou pior, presos na zona da amizade. Se você já passou por isso, não foi culpa sua. É que ninguém te ensinou a verdade brutal sobre como funciona o desejo feminino. E aqui vai ela. A atração não nasce da lógica, ela nasce da tensão. E quando você entende isso, percebe que dois simples comandos verbais podem virar o jogo emocional ao seu favor. Homens comuns tentam impressionar, homens estoicos desafiam. E é esse desafio que faz com que uma mulher pense em você mesmo quando você não está por perto. No final deste vídeo, você não só vai descobrir quais são essas palavras, como vai entender exatamente como usá-las em qualquer situação. Com naturalidade, sem parecer forçado. E com o tipo de presença que torna você impossível de esquecer. Só um aviso. Depois disso, você nunca mais vai enxergar a atração da mesma forma. Durante anos, ensinaram aos homens que o segredo para conquistar uma mulher era ser o mais gentil possível. Levar flores, mandar mensagens de bom dia, estar sempre disponível. Parece bonito na teoria, mas, na prática, isso gera o efeito oposto. Quando você age como um servo emocional, ela te vê como previsível, seguro demais e entediante. A realidade é dura. O excesso de gentileza não gera desejo, gera conforto. E conforto é o oposto da tensão sexual. É por isso que muitos caras gentis acabam sendo vistos como bons amigos. E só isso. A mulher precisa sentir algo que a tire do comum. Quando você é bonzinho demais, ela sente que já te conquistou. E se ela já te tem sem esforço, onde está o desafio? Onde está o mistério? O ser humano, por instinto, valoriza aquilo que é escasso ou difícil de obter. Se você entrega tudo antes mesmo dela demonstrar interesse real, está se sabotando. Ser gentil demais é como entregar o final do filme antes da metade. Perde a graça. E no jogo da atração, o que mantém o interesse é a tensão emocional, não a previsibilidade. E aqui vem o ponto que ninguém te contou. Mulheres são treinadas socialmente para testar limites. Elas querem saber se você é um homem com autocontrole ou apenas mais um desesperado por validação. A gentileza, quando usada como ferramenta de sedução, acaba parecendo submissa. E pior, demonstra medo de perder, medo de desagradar, medo de ser rejeitado. E um homem que tem medo de perder uma mulher, já perdeu a si mesmo, porque ela sente isso no olhar, na postura e nas palavras. Claro, ser respeitoso é importante, mas respeito não tem nada a ver com submissão. A verdadeira atração acontece quando você demonstra que tem limites claros, quando você sabe dizer não com firmeza, quando não cede só para agradar. Isso ativa o instinto dela de querer provar que merece seu tempo, sua atenção, sua energia. O problema é que a maioria dos caras acredita que agradar é igual a conquistar. Mas o que conquista, na verdade, é a sensação de que você tem um mundo próprio. E ela quer fazer parte disso. É como se você fosse um restaurante caro. Quanto mais exclusivo, mais desejado. E quanto mais fácil o acesso, mais ela desvaloriza. Ser gentil demais, disponível demais, bonzinho demais, comunica uma coisa só: falta de opção. Um homem que se valoriza, que tem outras prioridades, não se curva diante de qualquer sorriso bonito.
E é exatamente esse tipo de homem que gera aquele tipo de curiosidade que tira o sono. Porque ele é diferente. Ele se faz respeitar. Ele não implora por atenção. Se você quer ser lembrado, não seja o cara que sempre diz sim. Seja o homem que impõe presença sem precisar se justificar. Seja aquele que, com uma postura firme, um olhar seguro e poucas palavras, mostra que não está ali para agradar. Está ali para ser escolhido por mérito. A mulher pode até não entender racionalmente, mas vai sentir. E quando ela sentir, é aí que tudo muda. Porque você deixa de ser só mais um e se torna aquele que ela quer entender, conquistar e manter. A maioria dos homens acredita que as mulheres escolhem racionalmente com quem querem se envolver. Mas isso é um mito. O desejo feminino é profundamente emocional, instintivo e muitas vezes ilógico. Elas podem até dizer que querem um cara atencioso, carinhoso e presente. Mas os que realmente mexem com elas são os que despertam algo visceral. É o frio na barriga, o olhar confiante, a postura dominante. A mulher deseja o que a faz sentir. E isso não se explica com lógica, se sente com energia. Por isso muitos homens certinhos acabam sendo trocados por caras que nem se esforçam tanto. A psicologia do desejo feminino é uma dança sutil entre curiosidade, respeito e tensão. Você não precisa ser um galã de cinema, nem um milionário. Precisa apenas dominar o que causa emoção. Estar presente com intensidade. Falar pouco, mas com intenção. Agir com calma, mas com firmeza. Quando você aprende a criar esse tipo de impacto, ela sente. Mesmo sem entender o porquê, ela se pega pensando em você. E é aí que você começa a ter o controle silencioso da situação. A atenção é o combustível invisível da atração. É ela que cria aquele clima entre duas pessoas. Aquele algo no ar que ninguém consegue explicar, mas todo mundo sente. Quando você fala com uma mulher e ela sente essa energia, ela fica curiosa, envolvida, desconcertada. Não sabe se você vai elogiá-la ou desafiá-la. Não sabe se você está interessado ou apenas testando. Essa incerteza é o que a mantém presa na conversa. E o segredo está justamente em equilibrar interesse com limite. Homens que geram tensão não são desesperados por atenção. Eles olham nos olhos sem desviar, mas não sorriem o tempo todo. Eles elogiam, mas logo em seguida fazem uma provocação sutil. Eles mostram que têm opinião própria, mesmo que isso cause atrito. Essa dualidade, interesse mais firmeza, cria uma montanha-russa emocional que prende a atenção feminina. Porque ela quer descobrir quem você é de verdade. E o processo de descoberta gera atração. O mistério sustenta o desejo. A maioria dos caras quebra essa tensão cedo demais. Quando percebem que ela está interessada, a entregam tudo. Começam a falar demais, se abrir demais, responder tudo rapidamente. Resultado: a tensão desaparece, a atração esfria e ela perde o interesse. Porque a tensão não sobrevive quando tudo é fácil. Quando você se mostra 100% previsível, você elimina a magia. Por isso, os homens mais sedutores são os que controlam o ritmo da interação. Nunca se entregam de uma vez. Existe uma fórmula simples para manter a tensão. Sim com limite, não com firmeza. Isso significa que você pode sim demonstrar interesse, elogiar, querer ver de novo, mas sem parecer dependente disso. E, principalmente, saber dizer não quando algo te desagrada. Quando você impõe um limite sem medo de perder, ela percebe que está lidando com um homem raro. Um homem que não teme o conflito emocional. E esse tipo de firmeza silenciosa é extremamente sedutor. Outra ferramenta poderosa da atenção é o silêncio. Sim, o silêncio. A maioria dos homens tem medo do silêncio nas conversas.
mas um silêncio bem colocado transmite segurança. Mostra que você não está tentando preencher o vazio com bobagens, que está confortável consigo mesmo. E esse conforto gera um leve desconforto nela, no bom sentido. Ela começa a se perguntar o que você está pensando, se está avaliando, se gostou do que ela disse. E essa dúvida alimenta o desejo. No fim das contas, a tensão é sobre controle emocional. É saber que menos é mais, que um olhar firme vale mais do que 10 elogios, que uma pausa no momento certo diz mais do que uma sequência de palavras. E quando você domina essa arte, percebe algo incrível. A mulher começa a se esforçar mais, a te testar mais. E isso é bom, porque quanto mais ela investe emocionalmente, mais envolvida ela fica. E é nessa fase que você se torna memorável, impossível de ignorar. Chegou a hora da revelação. As 2 palavras que têm o poder de virar o jogo são simples, diretas e extremamente poderosas, quando ditas com convicção. Me surpreenda. Sim, é só isso. Mas entenda, não é sobre o vocabulário em si, é sobre o impacto psicológico que essas palavras causam. Quando você olha para uma mulher e diz, me surpreenda, você ativa algo profundo no cérebro dela. Você inverte os papéis. Em vez de correr atrás, você cria um desafio emocional. Ao dizer, me surpreenda, você comunica várias mensagens ao mesmo tempo. Primeiro, que você tem padrões. Segundo, que você está acostumado a ser agradado. E não o contrário. Terceiro, que ela precisa se esforçar. E o mais importante, você coloca a atenção no ar. Porque agora ela se sente provocada, instigada, desafiada. Ela se pergunta, o que esse cara quer dizer com isso? E começa a pensar em formas de chamar sua atenção. O controle muda de lado sem esforço. Essa frase funciona em praticamente qualquer contexto. Pode ser no início de uma conversa, quando ela pergunta o que você procura. Pode ser num encontro, quando ela te pergunta sobre preferências. Pode ser até por mensagem, quando ela pergunta o que você espera dela. Em vez de listar qualidades ou se justificar, você devolve o foco para ela. E isso, para uma mulher acostumada com homens que sempre se esforçam demais, é desconcertante, porque você foge do script. Agora, atenção, o tom de voz, a expressão facial e a postura corporal fazem toda a diferença.